Bom dia, terceiro ano. Bom, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de ontem. Hoje nós vamos falar ainda sobre os princípios do treinamento desportivo, viu? Então, ontem a gente iniciou falando sobre a individualidade biológica e eu falei para vocês que na aula de hoje a gente iria dar continuidade a esse questionamento. Então, a individualidade biológica, pessoal, quando eu falo para vocês dela, eu estou falando sobre a carga genética de cada indivíduo. Cada pessoa, ela é geneticamente diferente da outra. E esses fatores, eles contribuem bastante na hora da prática de atividade física. Vamos entender melhor. O princípio da individualidade biológica afirma que as características genéticas devem ser levadas em consideração na medida em que determinam a predominância de fatores, como o tipo de fibra muscular, o consumo máximo de oxigênio, características neurais e hormonais. Essa carga genética damos o nome de genótipo. Então, pessoal, nós temos aí dois fatores importantes que é o genótipo e o fenótipo. Eles vão influenciar bastante na hora da prática de atividade física, na hora dos resultados dessa atividade, desse exercício que você está procurando. Então vamos lá. O genótipo seria a carga genética. Como assim, professora? Geneticamente, alguns fatores contribuem para a predisposição de algumas pessoas a algumas atividades específicas. Por exemplo, algumas pessoas ganham massa muscular mais fáceis do que as outras. Nós já até estudamos isso dentro de biotipo, né? Tem também o consumo máximo de oxigênio. Isso leva em consideração atividades, por exemplo, de resistência aeróbica e atividade de resistência anaeróbica. Algumas pessoas, elas têm maior facilidade com atividades aeróbicas e outras com atividades anaeróbicas. E também tem as questões hormonais que nós também devemos levar em consideração dentro da individualidade biológica de cada pessoa. Então, pessoal, a carga genética, teu genótipo, ele vai influenciar bastante nos teus resultados, viu? Então, você não pode se comparar com uma determinada pessoa, porque você iniciou a musculação, por exemplo, junto com aquela pessoa e seus resultados foram diferentes. Você não pode levar em consideração isso porque cada pessoa é geneticamente diferenciado. E aliado a isso, devemos levar em conta o fenótipo do indivíduo, que está relacionado às influências que o mesmo sofre do meio ambiente. O que seria o fenótipo, professora? Nós temos aí abaixo genótipo mais fenótipo é igual ao indivíduo. Então, a primeira coisa que nós vamos perceber é o genótipo da pessoa, né? A carga genética. E o fenótipo seria os fatores, né? O meio ambiente seria o que a pessoa faz, como a vida que esse indivíduo leva, os fatores ambientais seriam como é que é a vida dela, se ela vive uma vida saudável, se ela não vive, como é o dia a dia desse indivíduo. Isso seria o fenótipo. E o fenótipo, ele também conta bastante na hora dos resultados de um determinado treino. Deixa eu citar um exemplo para vocês. Dois irmãos gêmeos, né? Gêmeos idênticos, né? Com a mesma carga genética, começam a praticar uma atividade física, musculação, por exemplo. Os resultados podem ser iguais? Vai depender. Por exemplo, o gêmeo A leva uma vida sedentária, ele é aquela pessoa que não é ativa, aquela pessoa que se alimenta muito mal, aquela pessoa que tem uma vida uma vida sedentária, né? Isso seria o fenótipo dessa pessoa, porque o genótipo dela é igual ao indivíduo B, né? Que é a irmã gêmea.
Já o indivíduo B, que é a irmã gêmea com a mesma carga genética, ela leva uma vida mais ativa, é uma pessoa que pratica atividade física, é uma pessoa que se alimenta bem, é aquela pessoa que não gosta de sedentarismo, que sempre procura estar sendo ativo. Então, pessoal, aí seria o fenótipo. Observa que o genótipo dos dois é iguais, são iguais, mas o fenótipo é completamente diferente, né? Então, o resultado desses dois indivíduos vai ser diferente. O indivíduo A vai ter um resultado e o indivíduo B vai ter outro resultado, viu? Independente se for uma atividade aeróbica ou uma atividade anaeróbica. Deu para entender mais ou menos, pessoal? Deu, né? Espero que sim. Se não tiverem compreendido, pode me mandar uma mensagem no WhatsApp que eu respondo para tirar as dúvidas de vocês. É muito importante vocês estarem por dentro desse assunto, né? Vocês já sabem até por quê, né? Não vou nem dizer. E nós temos outro princípio, que é o princípio da sobrecarga. Esse princípio, pessoal, também está relacionado a qualquer tipo de atividade física que você escolha. Pode ser uma atividade física como musculação, que mostra na imagem, ou pode ser uma atividade física como caminhada, por exemplo. O princípio da sobrecarga, ele vale para qualquer atividade. E ele relaciona-se a adaptações sofridas pelo organismo em consequência dos estímulos de treinamento físico. Então, pessoal, significa o quê? Significa que o teu corpo, ele vai se adaptando. Por exemplo, hoje eu caminho 30 minutos. Aí amanhã vou caminho 30 minutos de novo. E daqui a um mês eu tô continuando caminhando 30 minutos. Será que meu organismo vai obter os resultados que eu poderia ter obtido com essa caminhada? Não. Por quê? Porque o meu corpo ele se adaptou. É a mesma coisa com a musculação. Eu vou para a musculação e eu pego 10 quilos no agachamento. Amanhã pego 10 quilos, a depois 10 quilos. Daqui a um mês eu tô com o mesmo 10 quilos. Meu corpo, ele se adapta. Então, o princípio da sobrecarga, ele existe para isso. Para quê? Para que as pessoas entendam que você tem que ir mudando. Seu corpo não pode ficar adaptado, viu? Então, tem que ser uma coisa progressiva. Eu vou aumentando aos poucos. Observa aí na imagem da frente. O amigo aí, no primeiro dia, ele carrega, né? Um bezerro. Depois, ele tá mais forte, que ele consegue carregar a vaca, né? Quando é depois, ele já consegue carregar um touro. Por quê? Porque o nosso corpo, ele vai melhorando. À medida que eu vou dando um estímulo para ele, ele vai melhorando. Então, hoje eu caminho 30 minutos. Amanhã eu caminho 35 minutos. E assim eu vou ganhando resistência. Quanto é daqui a um mês, eu tô caminhando 1h30 e nem percebi o cansaço. Nem percebi algum desgaste físico. Porque não teve, viu? Porque o nosso corpo, ele vai se adaptando. Então, devemos programar as cargas quanto ao aspecto de qualidade, tanto a intensidade quanto ao volume, de forma gradual e crescente. Então, tem que ser, pessoal, sempre crescente, viu? Independente da atividade física que você vai fazer. Se for um ciclismo, é a mesma coisa. Nós temos outro princípio, que é o princípio da densidade. Esse princípio, todo treinamento existe dois parâmetros, que é a carga e a pausa. Que a pausa seria o quê? A recuperação. E a carga seria o quê? O estímulo. Então, vamos lá. Eu dou um estímulo pro meu corpo, eu dou uma carga, né? E posterior a essa carga, eu vou ter a recuperação. É a mesma coisa, eu vou fazer uma caminhada hoje, eu caminho 2 quilômetros e depois meu corpo ele precisa de um tempo, né, para se recuperar. Ele precisa de uma pausa de recuperação. E essa pausa de recuperação, pessoal, ela é fundamental para o desenvolvimento e para a melhora do seu treinamento, viu? O repouso é uma das partes mais importantes, porque você, hoje, por exemplo, eu vou para musculação, mas eu chego em casa, eu não descanso, eu continuo praticando atividade. Quando é à noite, eu não durmo direito.
eu não me hidrato, não tomo líquidos para me hidratar. E amanhã eu vou fazer outro treino. Pessoal, você está apenas fadigando o seu corpo, está cansando apenas, você não vai mais obter resultados, porque o resultado ele vem durante a recuperação. Entendido? Então, a correta utilização dessa relação é que vai te levar à eficácia do teu treino. Então, o nome desse princípio é princípio da densidade, mas ele está relacionado à recuperação posterior ao teu treino, seja ele um ciclismo, seja ele uma caminhada, seja ele qualquer tipo de atividade física que você fizer. Vale para todas. Entendido, pessoal? Vamos lá. E depois nós vamos ter o princípio da especificidade. Esse princípio se aplica à atividade física de resistência. O atleta melhora a resistência. Por exemplo, se eu, Bruna, quero participar de uma maratona, porque eu tô querendo melhorar minha resistência, eu ando muito cansada, eu subo a escada e já tô cansada. Então, eu tô querendo melhorar minha resistência. Como que eu vou melhorar minha resistência? Eu vou procurar fazer atividade física de resistência, para melhorar minha resistência, entendido? Por quê? Porque cada atividade, ela tem o seu objetivo. Então, quando você for escolher a atividade física que você vai praticar, você tem que estar de olho no objetivo que você quer e você vai traçar métodos para você alcançar esse objetivo, entendeu? Então, se o teu objetivo é melhorar a resistência, então você tem que procurar atividades aeróbicas para melhorar a tua resistência. Se teu objetivo é ganhar massa muscular, então você tem que procurar atividade física de hipertrofia, de atividade anaeróbica, para você ganhar massa muscular. Entendido, pessoal? Esse princípio ele é bem simples. E por último, não é por último ainda não, nós temos aí o princípio da reversibilidade. Esse, pessoal, é o que mata, mas existe. E como existe, viu? A interrupção do processo de treinamento provoca reversão dos efeitos obtidos ao longo do tempo. Então, pessoal, significa que você praticou musculação durante 6 meses. Do nada tu resolveu parar. Pois é, aqueles objetivos, aquele resultado que tu obteve lá, ele vai se perder, vai se reverter por completo. Então, quando você for começar de novo a fazer musculação, você vai ter que começar do zero, porque existe o princípio da reversibilidade. Você perde tudo. A mesma coisa serve para caminhada. Eu comecei caminhando 30 minutos. Depois de um mês, eu estava caminhando 1h30. Eu resolvi parar um mês, ficar sedentária em casa. Parei. Quando eu voltei, eu não conseguia mais aqueles 1h30. Eu tive que voltar para aqueles 30 minutos. É triste? É, mas esse princípio existe, viu? E ele se chama princípio da reversibilidade. E sim, ele era o último. Então, pessoal, a aula de hoje é só essa. Espero que vocês tenham entendido o assunto. Se não tiverem entendido, manda uma mensagem para mim no WhatsApp, no PV, me procura para qualquer coisa, qualquer dúvida. Vocês não estão me procurando, eu estou preocupada se vocês estão assistindo os vídeos, se vocês estão entendendo. Então, pessoal, me procurem. Um beijo no coração e até a próxima aula.